Loures, vamos com que vamos. Vou contar outro caso que aconteceu. Eu cheguei aqui no Pará. Aqui no Pará tem uma cidade, quem vem do Maranhão, antes de chegar em Santa Maria do Pará, chega numa cidade chamada Capanema. Aí eu vinha do ônibus, né, que eu era adolescente, aí o motorista do ônibus parava nessa cidade chamada Capanema. Aí ele falou, olha, cheguei em Capanema, a primeira vez que eu vim para o Pará, eu fiquei encabulado com aquela cidade chamada Capanema. Por que era chamada de Capanema? E aí, meus seguidores, eu fiquei com aquilo na mente. Aí cheguei aqui em São Miguel, né? Aí me formei homem, né? Fiquei homem, mas fiquei com aquilo na mente. Aí eu digo, rapaz, eu vou tirar isso ali. Vou bater em Capanema, conversar com aquelas pessoas mais velhas, para me explicar por que esse nome de Capanema. Olha a curiosidade. Tanta cidade que tem no Pará, entendeu? Com muitos nomes, mas eu me encabulei e fui com Capanema. Aí fui bater em Capanema já depois de eu homem, já tinha família. Aí cheguei lá em Capanema, fui procurar aquelas pessoas mais antigas, morador de lá e tudo. Aí eu procurei, olha, rapaz, eu estou aqui para tirar a limpo uma curiosidade que o tempo está na minha cabeça, desde que eu vim do Maranhão para cá para o Pará, porque a cidade tem esse nome de Capanema. Aí um senhor de idade, que já tinha uns 80 a 90 anos, ele me falou, rapaz, esse nome foi surgido por causa do que aconteceu há muitos anos atrás, logo quando Capanema era só uma povoação, que ainda não era nome de cidade, e aí morava um coronel. E no tempo dos coronel era assim, se o rapaz mexesse com a filha, entendeu? Do coronel, aí ele mandava os capanga pegar o rapaz que mexeu com a filha dele, né? E mandava a própria filha capar o cara. Capar, entendeu? E esse homem lá, esse coronel que morava lá em Capanema, ele tinha uma filha que o nome da filha dele era Nema. Era Nema, presto bem atenção. O nome da filha desse coronel era Nema. E aí o nome dela. Aí o cara mexeu com a filha dele, com essa Nema, né? Aí o coronel mandou pegar o cara. Aí trouxeram, só que ela gostava muito dele. E o pai obrigava a filha a pegar a navalha, que nesse tempo era uma navalha, né? Cortava muito, muito amolada. E aí a própria moça tinha que capar o caba. Aí a Nema, né, não queria capar o cara com pena de capar, porque ela gostava muito dele, né? E mesmo ele já tinha arrancado o cabaço dela. E aí a população, né, e os capangas do coronel, e o próprio coronel dizia, capa Nema, capa Nema, capa Nema, capa Nema. Aí que foi surgir o nome de Capanema. Entendeu? Por causa desse caso que aconteceu. Repara que encaixa certinho. O nome da filha do coronel era Nema, a população e o coronel mandando a Nema capar, aí ficou Capa Nema. Entendeu? Aí eu fiquei muito alegre e fiquei feliz, porque tirou a minha curiosidade de saber por que Capanema. Da onde surgiu Capanema? Foi por causa desse caso. Aí o interior cresceu, né? A povoação cresceu, que hoje virou uma cidade muito grande. Que quem vem daí do Ceará, daí de tudo enquanto é lugar daí de fora, que vem pela Pará, Maranhão, tem que passar em Capanema. Agora, se vir pela Belém, Brasília, entendeu? Aí não passa em Capanema, aí já passa direto em São Miguel, Santa Maria, Castanhal, e aí chega na capital, que é Belém. Mas quem vem pela Pará, Maranhão, na 316, que é a BR-316, tem que passar na cidade de Capanema, como aconteceu comigo, que quando o motorista falou que era Capanema, eu fiquei com aquilo na mente. Por que Capanema?
E aí tirou a minha curiosidade de saber por causa de que era. Então, meus seguidores, nessa época, os coronéis mandavam as filhas capar os homens que mexiam com as filhas dele, como aconteceu na Paraíba, aconteceu no Ceará, entendeu? Meu pai e meu avô era do Ceará, então eles me contavam muitas coisas que aconteciam lá no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, entendeu? Minas Gerais, os mineiros, entendeu? Caparam muitas pessoas, muitos homens que mexiam com as filhas dos coronel. Eram os coronel, eles eram fazendeiros, eles eram muito ricos, eles tinham capanga, entendeu? Igual surgiu com o Lampião, né? Que o Lampião foi muito famoso, tinha muito capanga, andava matando as pessoas. Então os coronel não faziam assim igual o Lampião, não, eles só eram poderosos. Eles tinham muitos capanga, era uma família respeitada, mas muitas das pessoas desrespeitavam os coronel, pegavam as filhas dos coronel, só que o coronel mandava pegar, não mandava matar, não. Não era matado. Meu pai me contava que lá no Ceará, um cabra lá pegou uma filha do coronel, aí ele tinha um roçado muito grande. Aí ele pegou, entendeu? O cara que mexeu com a filha dele levou lá pro meio do roçado, o roçado estava seco, estava no dia de tocar fogo. Aí ele pegou o saco do cara, entendeu? Pregou de prego na cabeça de um toco, onde eles tinham torado o pau de manchado, ficou aquele tronco, né? Pegou a cabeça o culhão do cara, pegou bem pregado, entendeu? Com prego, drogou o prego, para o cara não ter condição de arrancar, e botou uma faca na mão do cara, entendeu? O cara ficou pregado lá e tocou fogo no roçado. Aí o que o cara fez? Torou ele mesmo. Meus seguidores, para não morrer queimado, meteu faca no culhão e olha, abriu de carreira para não morrer queimado. Meu avô me contava esse caso, que aconteceu no estado do Ceará, num lugar chamado Crato, onde eles fizeram uma imagem agora que tem 50 metros de altura, entendeu? Da altura do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro.